A temperatura do planeta está subindo, gente. E não é de hoje que a comunidade científica, com a NASA na frente, vem alertando sobre os perigos do aquecimento global. O Brasil, com a nossa natureza rica e seus ecossistemas delicados, é um dos países que mais sofre com essas mudanças climáticas. E para piorar, um relatório recente da NASA deu um alerta preocupante. O Brasil corre o risco de se tornar inabitável nos próximos 50 anos, se não fizermos nada para evitar. Imaginem só, a Amazônia, o nosso pulmão verde, se transformando em um deserto. As cidades litorâneas, como o Rio de Janeiro, desaparecendo com o aumento do nível do mar. A agricultura, que coloca comida na nossa mesa, em colapso, e a fome se espalhando por todo o país. Parece até filme de terror, não é? Mas a boa notícia é que ainda dá tempo de mudar essa história. Podemos evitar o pior, mas precisamos agir com urgência e determinação. A primeira coisa a fazer é diminuir a emissão de gases de efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono, que é o grande vilão. Precisamos combater o desmatamento ilegal, incentivar uma agricultura que não prejudique o meio ambiente e, claro, proteger as nossas florestas. O aquecimento global é um problemão, talvez o maior que a gente já enfrentou. E a culpa, meus amigos, é nossa. A principal causa desse aumento na temperatura é a gente mesmo, com a queima de combustíveis fósseis para gerar energia. As consequências? Uma montanha russa de problemas. As geleiras e as calotas polares estão derretendo, o que faz o nível do mar subir e coloca em risco as cidades no litoral. O clima está mais louco do que nunca, com um calor de rachar, secas que parecem eternas, tempestades e chuvas que causam destruição. A natureza também está sofrendo. A gente vê isso na perda da nossa biodiversidade, nos corais ficando brancos, nos oceanos virando ácido e nos animais mudando a rota de migração. A agricultura, então, nem se fala. As plantações estão indo por água abaixo por causa das secas, inundações e pragas. É a fome batendo na porta. E a nossa saúde? Essa também está em risco. Doenças respiratórias por causa da poluição, dengue, malária e a desnutrição só aumentam. Precisamos mudar o rumo dessa prosa. Mudar para fontes de energia renováveis, usar a energia com inteligência, preservar as florestas e ter um estilo de vida mais sustentável são medidas essenciais. A ciência já avisou sobre os perigos do aquecimento global e a gente precisa abrir os olhos antes que seja tarde demais. A NASA, aquela agência espacial americana que a gente tanto admira, é fera em pesquisa científica e usa tecnologias de ponta para monitorar o planeta. A NASA chegou a uma conclusão preocupante. O Brasil está à beira de um colapso ambiental. Se o desmatamento e as emissões não diminuírem, muitas regiões do Brasil podem se tornar inabitáveis. A culpa é principalmente do desmatamento da Amazônia. A Amazônia é fundamental para regular o clima global. Mas à medida que a floresta é destruída, esse carbono volta para a atmosfera. O aumento da temperatura intensifica as secas e os incêndios florestais. Esses incêndios liberam ainda mais carbono, criando um ciclo vicioso. A perda da Amazônia seria uma tragédia para a biodiversidade e o clima global. O alerta da NASA é um chamado para agirmos agora. O desmatamento é como dar um tiro no próprio pé. As florestas regulam o clima, absorvendo dióxido de carbono. Destruir florestas libera carbono, aumentando o aquecimento global. Causa perda de biodiversidade, erosão e alterações nos padrões de chuva. A destruição do habitat leva à extinção de espécies. A terra sem árvores fica vulnerável à erosão e deslizamentos. Secas intensificam incêndios florestais, liberando mais carbono. Desmatamento e mudanças climáticas ameaçam a vida na Terra. Proteger as florestas é proteger nosso futuro. O clima do nosso planeta está mudando mais rápido do que a gente imagina. As mudanças climáticas, impulsionadas pelo aumento dos gases de efeito estufa, estão causando eventos climáticos extremos. Secas, intermináveis e inundações catastróficas estão se tornando comuns. As secas
são um pesadelo para a agricultura e a saúde humana. Inundações causam destruição em casas e infraestruturas. O futuro do nosso planeta depende da nossa capacidade de agir agora. As mudanças climáticas estão se tornando um dos principais motivos de migração e conflitos. Milhões de pessoas são forçadas a abandonar suas casas em busca de segurança. Secas, inundações e desertificação tornam vastas áreas inabitáveis. A ONU estima que mais de 21 milhões de pessoas são deslocadas anualmente. Essas migrações sobrecarregam recursos e aumentam tensões sociais. A escassez de recursos básicos está alimentando conflitos. Comunidades agrícolas são vulneráveis a eventos climáticos extremos. A disputa por recursos escassos pode levar à violência. A relação entre mudanças climáticas, migração e conflito é complexa. É crucial que os países trabalhem juntos para enfrentar esse desafio. A agricultura, que coloca comida na nossa mesa, está enfrentando uma ameaça sem precedentes por causa das mudanças climáticas. O aumento da temperatura global, as mudanças nos padrões de chuva, os eventos climáticos extremos e a proliferação de pragas e doenças estão prejudicando a produção agrícola em todo o mundo, colocando em risco a segurança alimentar global e ameaçando causar um colapso econômico. As temperaturas mais altas, principalmente quando combinadas com secas mais frequentes e intensas, podem devastar as plantações. O calor excessivo pode impedir a polinização, reduzir a produção das colheitas e tornar as plantas mais vulneráveis a doenças. As mudanças nos padrões de chuva também estão causando estragos na agricultura. As chuvas irregulares, as inundações e as secas prolongadas podem destruir as plantações, levar à erosão do solo e aumentar a salinização das terras irrigadas. Além dos impactos diretos na produção agrícola, as mudanças climáticas também estão prejudicando as cadeias de suprimentos de alimentos, aumentando os preços e piorando a insegurança alimentar. Eventos climáticos extremos podem interromper o transporte de alimentos, danificar armazéns e aumentar as perdas pós-colheita. A falta de alimentos e os preços altíssimos podem levar à instabilidade social, protestos e migrações em massa, especialmente em países que dependem muito da importação de alimentos. A segurança alimentar global depende da nossa capacidade de agir agora para combater as mudanças climáticas e garantir um futuro sustentável para todos. As cidades, onde vive mais da metade da população mundial, estão na linha de frente dos impactos das mudanças climáticas. O aumento do nível do mar, as ondas de calor extremo e a proliferação de doenças são ameaças que as cidades enfrentam. Esses fatores sobrecarregam a infraestrutura urbana e os sistemas de saúde, levando ao caos social e econômico. O aumento do nível do mar é uma ameaça real para cidades costeiras em todo o mundo. O mar avançando sobre a costa aumenta o risco de inundações e contaminação de lençóis freáticos. A crise climática afeta o mundo inteiro e exige uma resposta conjunta. Precisamos reduzir emissões, investir em energias renováveis, promover o uso eficiente da energia e ajudar países em desenvolvimento. A transição para uma economia de baixo carbono é crucial. Investir em fontes renováveis como solar, eólica, hidrelétrica e geotérmica. Além de reduzir emissões, precisamos investir na adaptação às mudanças climáticas, construir infraestrutura resistente e desenvolver sistemas de alerta precoce. Apoio financeiro e técnico aos países em desenvolvimento é essencial. Cooperação internacional, inovação tecnológica e ação individual são essenciais. O Brasil, com a Amazônia, tem um papel crucial na luta contra as mudanças climáticas. Proteger a floresta é essencial para regular o clima e absorver dióxido de carbono. O Brasil também pode desenvolver energia renovável, como solar e eólica. A comunidade internacional apoia os esforços do Brasil na conservação florestal.
O Fundo Amazônia já recebeu bilhões em doações para combater o desmatamento. No entanto, o desmatamento e a falta de fiscalização ainda são grandes desafios. O Brasil precisa fortalecer a fiscalização e investir em tecnologias de monitoramento. Envolver as comunidades locais é essencial para a conservação. A ajuda internacional pode fornecer suporte financeiro e técnico. As mudanças climáticas são uma ameaça real à humanidade. Os impactos do aquecimento global já estão sendo sentidos em todo o mundo, e as previsões para o futuro são preocupantes. Se não tomarmos medidas urgentes para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, enfrentaremos um futuro com eventos climáticos extremos mais frequentes e intensos. Aumento do nível do mar, falta de água, fome, migrações em massa e conflitos por recursos naturais. Mas ainda há esperança. Temos a ciência, a tecnologia e os recursos financeiros para enfrentar essa crise. O que falta é vontade política e ação conjunta. Precisamos exigir que nossos líderes tomem medidas ousadas e eficazes para combater as mudanças climáticas. E nós também precisamos fazer a nossa parte, mudando nossos hábitos, diminuindo nossa pegada de carbono e apoiando empresas e organizações que estão trabalhando por um futuro sustentável. O futuro do nosso planeta está em nossas mãos. A hora de agir é agora.